Fala, povo santo de Deus, tudo na paz com vocês? Pastor Paulo Borges, mais um devocional, Curso Fé, mês de março, é o nosso direito à bênção, o tema do mês. Esse livrinho aqui, ó, muito abençoado, que vai trazer para você informações privilegiadas da palavra de Deus, que vai te ajudar a ser uma pessoa de fé para qualquer ocasião na sua vida. Todo mês, um assunto nós estaremos estudando detalhe a detalhe, que vai crescer o seu entendimento. Vamos então, sem demanda, sem delongas, nesse texto de hoje, vamos aqui, e diz assim o texto de hoje. Eu venci o mundo, João 16:33, parte C. Essa afirmação de Jesus se torna um cântico de vitória para quem crê nele. Se Cristo venceu, também venceremos. A vitória dele é a nossa vitória. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. Perceba que, realmente, quando Jesus venceu, ele venceu por nós, ele morreu por nós, ele trouxe, levou as nossas dores, enfermidades, ou seja, tudo que foi feito na cruz foi feito por mim e por você. Por isso, nós nunca podemos abrir mão do que foi feito, porque Cristo, na cruz do Calvário, comprou esse direito para todos nós, ou seja, para toda a humanidade. Então, nós precisamos vivê-la com todo o coração. Então, se ele venceu por nós, nós também temos a condição de vencer, porque fomos libertos das trevas e estamos hoje na luz do Senhor. Certa vez, o mestre ordenou aos discípulos que passassem para o outro lado do mar, enquanto despedia a multidão e subia um monte para orar sozinho. Algum tempo depois, devido ao forte vento, o barco foi castigado pelas ondas. Quando viram Jesus andando sobre as águas em direção à embarcação, ficaram amedrontados, pensando se tratar de um fantasma. O Senhor, no entanto, falou-lhes que não temessem. Mateus 14, 22 ao 27, está lá o relato completo dessa situação. Que impressionante, né? Impressiona muito, que os discípulos, em meio a toda aquela turbulência, realmente ficaram assustados. E não é para menos, pessoal? Imagine você tá no mar, tá aquela agitação toda, e no meio do caminho aparece alguma sombra lá meio escura, Você não identifica direito quem é. Poxa, no meio do mar, no meio de uma tempestade, você não sabe o que está acontecendo. Eles deduziram que fosse um fantasma, Você já vê que história de fantasma não é de hoje, Já é coisa velha e coisa antiga. Então veja que era Jesus andando sobre as águas. E eles temeram, ficaram amedrontados com aquela situação. Ao invés de nos amedrontarmos, devemos confiar em Deus, orar a Deus, usar a autoridade que nos foi dada como direito na cruz do Calvário. Mas vamos seguir a história aqui. Pedro então disse ao Senhor que o mandasse ir ter com ele. Caminhando por cima das águas, Jesus o chamou e ele foi ao seu encontro. Porém, ao reparar na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritando por socorro. Cristo, tomando-o pela mão, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, verso 31, parte B. Vemos que Jesus questiona porque Pedro duvidou. Não é porque ele tinha pouca fé, porque ele duvidou. Muitas vezes duvidamos no meio do caminho, Nós começamos as coisas, pedimos as coisas, mas nós no meio do caminho muitas vezes cometemos esse erro, Essa pequena bobeira, essa pequena questão que atrapalha o nosso discernimento. Mas por que Pedro se comporta dessa forma? A gente sabe que ele olha para as condições como algo, Ele olha com os olhos naturais dizendo assim: isso é impossível estar acontecendo e eu estar andando sobre as águas, isso é impossível. Ora, se fosse impossível, ele não teria feito aquilo. Mas claro, aquilo foi uma permissão do autor, e consumador da fé, Jesus. Vamos adiante. Que lição? Se o mestre podia andar sobre as águas, Pedro também podia. Olha que interessante, olha só. Mesmo com o mar revolto e o vento cortante, o discípulo pôde se locomover porque o seu foco estava em Cristo. Realmente, a gente tem que olhar um pouco do que a gente viu ontem, Aliás, na lição de hoje mesmo, que se ele venceu, se Cristo venceu, nós também venceremos. Aqui a gente vê essa analogia de que se Cristo andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. Em outras palavras, nós podemos viver as obras de Jesus. Jesus não falou que eu e você, ele disse para os discípulos na época, mas também serve para a gente hoje,
que nós poderíamos fazer as mesmas obras, as mesmas coisas e coisas ainda maiores, não maiores do que Deus, mas ele diz, as coisas que ele fez e realizou foram coisas que simplesmente era só uma demonstração de poder, autoridade, direito que recebemos, que receberíamos, né? Que eles receberiam na época, e hoje estamos na evidência e no direito disso. Então era só uma amostra de como as coisas funcionariam para que a nossa vida ela fosse abençoada. Então use as mesmas prerrogativas de Jesus e ouse fazer até aquilo que você consideraria impossível, mas o Senhor está no controle, nos dando vitória. Vamos adiante, para a gente terminar aqui. A partir do momento em que se distraiu e deu atenção às coisas secundárias, teve medo e começou a afundar. Olhe para Jesus. Se ele venceu, também seremos vencedores. Glória a Jesus. Lembre-se de Jesus. Nunca tire os olhos dele. Pastor, o que é não tirar os olhos de Jesus? Não tirar os olhos de Jesus é não duvidar dele. É sempre continuar focado nele, focado no que ele está falando para você. Se você firmar os teus pensamentos, até mesmo como preguei esses dias, que falava, né, a Escritura Sagrada sobre essa questão de nós estarmos realmente tendo uma cidade forte, como diz lá em Isaías 26, no versículo 3, há uma demonstração de que Deus ele conserva em paz cujo o pensamento está firme em ti. Ou seja, só para quem confia em Deus, que no final fala dessa confiança, é que só confia em Deus quem firma os pensamentos dele, quem foca nele, quem não se desvia e não fica incrédulo, não fica duvidando, não dá lugar a impossibilidades, mas acredita que aquilo vai acontecer e ponto como Deus afirma que vai ser. Amém? Vamos para a pérola do dia. A pérola do dia de hoje, povo santo, João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus falou que ao mesmo tempo que nós cremos em Deus, ele disse, creia também em mim. Nós nunca podemos duvidar de Jesus, né, e do próprio Pai Celestial. Jesus mostrou o tempo todo que acreditava no Pai, que confiava no Pai Celestial, que estava vivendo essas verdades todos os dias da sua vida, e ele jamais duvidou dessa realidade. Por isso, aprenda com Jesus. Eu aprendi muito com Jesus. E você também vai aprender muito mais durante esse ano, em nome de Cristo. Vamos ao momento de oração? Glória a Deus. Vamos à oração? Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor estar sempre dirigindo a nossa vida, os nossos passos e os nossos caminhos. É o Senhor que confirma as nossas palavras, mas como disse a Escritura, devemos crer em Deus, o Pai Celestial, mas também crermos em Jesus Cristo. Jesus, ó Deus, nós cremos no Senhor e firmamos os nossos passos para nunca abrir mão da nossa vitória. Por isso, Pai, assuma o controle e dê vitória ao que crê para a glória do teu nome e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos assumir o nosso papel de vitória. Deus é bom, sempre no controle, trazendo vida e vida com abundância. Amém? Povo de Deus, compartilhe o nosso vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, vai ser de muita ajuda, porque Deus tem bênçãos para você. Quando chegarmos a 500 inscritos, o que eu vou estar sorteando? Eu vou estar sorteando os 12 livrinhos para um sortudo aí, um abençoado de Jesus, uma abençoada de Jesus. Eu vou sortear para vocês a coleção inteira para você tomar posse dessa bênção. Amém? Você me acompanhar aí o ano inteiro junto com esse devocional aqui, que é maravilhoso, né? É uma bênção, um instrumento que Deus deu sabedoria ao missionário R.R. Soares, né? É o meu líder espiritual. Ele aqui é o nosso líder espiritual do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. E é ele ao qual nós temos essa grande base aqui de fé que ele recebeu do Espírito Santo. Glória a Jesus. Povo santo, fico por aqui e até amanhã no nosso próximo devocional. Deus abençoe, forte abraço, fiquem na paz. Tchau, tchau.